dia! Hoje você vai com a gente até uma pequena cidade que fica entre as serras do Mar e a do Itatins. Nosso destino é Itariri, também conhecida como portal de entrada do Vale do Ribeira. Aqui conhecemos um pouco mais sobre a história dos primeiros imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil. Percorremos também o lado rural da cidade, cercada por rios, dezenas de cachoeiras e paisagens exuberantes. A história de Itariri começa quando os primeiros desbravadores, em 1880, deixaram a vila de Prainha, no município de Miracatu, em busca de novas terras. As famílias chegavam de canoa pelo Rio do Azeite e desembarcavam num trecho onde hoje fica a Capela de São Benedito. Com a construção da linha férrea em 1914, que ia de Santos a Juquiá, vieram os primeiros imigrantes japoneses. Quase 100 anos depois, a cidade manteve a influência da cultura oriental. Neste roteiro, vamos conhecer um pouco deste passado e percorrer ainda os pontos turísticos de Itariri, como as corredeiras do Rio do Azeite. Os 15 mil moradores de Itariri têm orgulho desta pequena cidade que é cercada por 8 rios, dezenas de cachoeiras e que preserva, além da natureza, as tradições dos primeiros imigrantes japoneses que chegaram para escrever a história deste lugar. Itariri fica bem no começo da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Para quem chega do litoral, é a primeira cidade do Vale do Ribeira. Foi aqui também que teve início a história de um povo que deixou seu país em busca de oportunidades. A comunidade japonesa vai completar em 2008 100 anos de imigração no Brasil. E a cidade de Itariri se prepara para as homenagens. Foi um dos primeiros locais onde os imigrantes que desembarcaram no navio Kasato Maru se fixaram. Aqui em Itariri, os japoneses da ilha de Okinawa trabalharam, criaram os filhos e contribuíram para a história e o desenvolvimento deste lugar. Hoje, uma grande parte dos 15 mil moradores da cidade é descendente das famílias de Okinawa, a ilha de onde vieram os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil. Okinawa era um país autônomo até o século XV, depois foi anexado ao Japão. E nessa anexação, o Japão submeteu a cultura, então Okinawa perdeu um pouco de sua cultura. Eles têm uma língua própria chamada Okinago, que o japonês proibiu no século XVIII, mas eles começaram, a língua, a religião e a gastronomia foram os elementos de resistência dos okinawanos. Então a ideia de cultura okinawana ou de território okinawano não é preso ao território geográfico, mas é um território cultural. E mesmo com a imigração, aonde eles estão, eles têm uma unidade cultural, porque eles levam a música, levam a religiosidade e levam a gastronomia, que isso dá uma identidade para eles como cultura. Urbano, professor universitário em São Paulo e morador de Itariri, estudou a influência dos okinawanos nos costumes e no modo de vida dos moradores da cidade e de todo o Vale do Ribeira. Ele explica ainda por que estes imigrantes, a partir de 1905, começaram a buscar novas oportunidades em terras distantes, entre elas o Brasil.
Primeiro, tinha um excesso de população mesmo, né? Segundo, as próprias questões de vida, né? Porque em 1905 tem a guerra do Japão-Rússia, normalmente a população masculina de Okinawa fazia parte do exército, a ilha tinha suas limitações econômicas, não dava para suprir a alimentação mesmo por todos, e dentro da estratégia militar japonesa mesmo, Okinawa, como era uma ilha anexada, sempre eles mandavam os soldados de Okinawa participar dos confrontos. Então, para evitar uma migração para o centro de Tóquio, eles preferiram privilegiar a migração para fora do país. E aqui no Brasil, em torno de 70% a 80% dos japoneses que vieram para cá são okinawanos. E eles fizeram uma estratégia muito interessante, porque como o sobrenome é local, né, cada região tem um sobrenome, que no Brasil é diferente, né, o seu sobrenome é materno ou paterno, eles pegavam os homens de determinados vilarejos e aí ficavam todos sendo filhos de uma família, que na realidade eram várias famílias juntas, né? E com isso veio uma migração mais de homens mesmo. Só que o intuito deles era voltar para o Japão, não era ficar aqui, era ganhar um pouco de dinheiro e suprir a vida e voltar. Só que aí, por contingências históricas, a questão da guerra, as questões de mercado, a própria inserção no mercado brasileiro, as famílias casando, tendo filho, as pessoas começaram a ficar mesmo no Brasil, o Brasil virou o território deles. E se o Brasil virou território, o Vale do Ribeira foi um dos primeiros centros de concentração da comunidade da ilha de Okinawa. Nancy Domingues é historiadora e dirigente cultural do município. É ela quem nos leva para um passeio diferente, em busca das histórias e das marcas deixadas por esse povo em Itariri e por toda a região. Chegando em Anadias, que foi o primeiro núcleo, eles se identificaram com as características geográficas igual de Okinawa. Aí eles acabaram ficando em Anadias, Itariri e se estenderam o Vale do Ribeira. A predominância nossa é justamente a influência japonesa, só que aqui ela se destaca tanto de Okinawa como de Tóquio. Tariri, praticamente, você vai poder conferir, os imigrantes daqui eles são mais moreninhos, que vieram de Okinawa, né? Então as características são, eles são mais morenos, mais baixinhos, os de Tóquio são mais clarinhos e um pouquinho mais altos. Tá? Então essa influência toda nossa o tanto que o dialeto de Okinawa ele é diferente. Tá? Você não entende o dialeto de Okinawa para o dialeto justamente japonês. Existe uma diferença muito grande.